alta pra mim? Ah, ó. Pessoal, vamos lá? Vamos lá, vereadores. Tá ligado? Marco, tá ligado aí? Na ausência dos trabalhos, na ausência do presidente, assumo os trabalhos desta casa. Sessão ordinária de dia 4 de outubro de 2016. Agradeço aqui a colaboração da vereadora Rosi. Obrigada. Senhora secretária, por gentileza, proceder a chamada dos senhores vereadores. Paulo Kenz Sasaki. Paulo Kenz Sasaki ausente. Israel de Castro. Presente. Israel de Castro, presente. Devanir Cândido de Andrade. Devanir Cândido de Andrade, ausente. Aline Borges Alves de Moraes. Aline Borges Alves de Moraes, ausente. Leôncio Ribeiro da Costa. Leôncio Ribeiro da Costa, ausente. Abel Rodrigues de Camargo. Presente. Abel Rodrigues de Camargo, presente. Dalberon Arraes Matias. PPS está presente. Dalberon Arraes Matias, presente. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, ausente. Jode Tanaka. Jode Tanaka, presente. Luiz Carlos de Carvalho. Presente. Luiz Carlos de Carvalho, presente. Odir Vieira Bastos. Presente. Odir Vieira Bastos, presente. Paulo César Dias de Moraes. Presente. Paulo César Dias de Moraes, presente. Pedro Luiz Ferreira. Presente. Pedro Luiz Ferreira, presente. Rodrigo de Lima. Rodrigo de Lima, ausente. Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, presente. Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, presente. Procedida a chamada, havendo quórum, sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal da Cidade Turística de Biúna. Solicito ao vereador Abel Rodrigues de Camargo, nos termos regimentais, a proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia, presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, funcionário da casa.
E tudo acompanha também TV Câmara Online. Salmo 89. Deus é amor fiel. Cantarei para sempre o amor de Javé. Anunciarei de geração em geração em tua fidelidade, pois eu disse: teu amor é um edifício eterno. Tu firmaste a tua fidelidade mais que o céu. Selei uma aliança com o meu eleito, jurando ao meu servo Davi: vou estabelecer sua descendência para sempre, de geração em geração. Vou construir um trono para você. O céu proclama a tua maravilha. Javé é a tua felicidade, na assembleia dos anjos. Sobre nuvens, que é como Javé. Dentre os seres divinos, quem é como Javé? Deus é terrível no conselho dos anjos, grande e terrível com toda a sua corte. Javé dos exércitos, quem é igual a ti? O poder e a felicidade te envolvem. Tudo dominas, orgulho do mar. Até aí, presidente. Obrigado, vereador Abel. Senhora secretária, por gentileza, leitura da ata da sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2016. Ata da 31ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Aos 27 dias do mês de setembro de 2016, às 9h47, na Sala Vereador Raimundo de Almeida Lima, a Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314, presente o senhor presidente Paulo Kenz Sasaki, que solicitou a vereadora Aline Borges Alves de Moraes, primeira secretária, a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presente Israel de Castro, Divanir Cândido de Andrade, Aline Borges Alves de Moraes, Abel Rodrigues de Camargo, Dalberon Arraes Matias, Jode Tanaka, Luiz Carlos de Carvalho, Paulo César Dias de Moraes, Rodrigo de Lima e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ausentes os vereadores Leôncio Ribeiro da Costa, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Odir Vieira Bastos e Pedro Luiz Ferreira. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sobre a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Após, o senhor presidente solicitou à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feito a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou à primeira secretária a proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2016. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata sendo aprovada por 11 votos favoráveis e 4 ausência dos vereadores Dalberon Arraes Matias, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Pedro Luiz Ferreira, Odir Vieira Bastos. A seguir, o presidente passou a leitura de expediente recebido do senhor prefeito, a saber: mensagem número 071/2016, encaminhando o projeto de lei número 408/2016. Após, o senhor presidente passou a expedientes protocolados na Secretaria da Câmara, a saber: projeto de resolução número 24/2016, da autoria do vereador Israel de Castro, que altera o inciso 4º do artigo 37 e o artigo 41 da resolução número 005/83. Regimento interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. A seguir, o senhor presidente passou a expediente recebido de diversos, a saber: ofício RM número 202/2016 da Sabesp Botucatu, sendo deferido cópia aos vereadores Alberon Arraes Matias, Israel de Castro, Pedro Luiz Ferreira
e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício especial da Câmara Municipal de Iperó, sendo deferido cópia aos vereadores Dalberon Arraes Matias, Pedro Luiz Ferreira e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício C.CCM, número 2537/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício número 04553/2016, SR Sorocaba/Gigov/SO, da Superintendência Regional de Sorocaba. Caixa, sendo deferido cópia aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício número 0454/2016, SR Sorocaba/Gigov/SO, da Superintendência Regional Sorocaba. Caixa, sendo deferido cópias aos vereadores Dalberon Arraes Matias e Pedro Luiz Ferreira. Ofício número 0487/2016, SR Sorocaba, da Superintendência Regional de Sorocaba. Caixa, sendo deferido cópia aos vereadores Dalberon Arraes Matias, Pedro Luiz Ferreira. Após, o senhor presidente passou a apresentação de requerimentos. Requerimento, indicações e proposições. Pela ordem, o vereador Paulinho Sasquense Sasaki apresentou a indicação número 414/2016. A vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado apresentou as indicações números 415, 416, 417, 418 e 419/2016. Solicitando a constar que o senhor prefeito deve dar mais atenção aos pedidos dos senhores vereadores e vereadoras. A vereadora Aline Borges Alves de Moraes apresentou as indicações número 420, 421 e 422/2016. Após o senhor presidente, passou a apresentação de pareceres pelas comissões, não havendo... Continuou as discussões no requerimento número 109/2015, de autoria do ex-vereador Carlos Roberto Marques Júnior, solicitado discussão pelo vereador Israel de Castro. Pela ordem, usou da discussão a vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Nenhum vereador mais querendo colocar em discussão, colocado em votação o requerimento número 109/2015. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e 3 ausências dos vereadores Abel Rodrigues de Camargo, Aline Borges Alves de Moraes e Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. A seguir, o senhor presidente passou a discussão do requerimento número 112/2015, de autoria do vereador Pedro Luiz Ferreira, solicitado discussão pelo vereador Israel de Castro. Pela ordem, usaram da discussão os vereadores Israel de Castro, Pedro Luiz Ferreira. Nesse intervalo, assumiu a presidência o vereador Israel de Castro. Terminada a discussão do vereador Pedro Luiz Ferreira, reassumiu a presidência o vereador Paulo Kense Sasaki. Nenhum vereador mais querendo discutir, colocado em votação o requerimento número 112/2015. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Decorrido o prazo regimental, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária a proceder à chamada regimental, constando-se a presença unânime dos vereadores e vereadoras. Procedida a chamada, havendo quórum, não havendo proposições inscritas e nada a inscrever para a próxima ordem do dia, o senhor presidente procedeu à leitura de um convite da Polícia Militar para a formatura dos alunos do PROERD, no dia 5 de outubro, na escola do bairro da Areia Vermelha. Nada mais a tratar na ordem do dia, senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, às 9 horas do dia 4 de outubro de 2016.
terça-feira. E deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, Aline. Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, primeira secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e o segundo secretário. Obrigado, vereadora Rosi. Tem 8? Tem 8? Não tem. Ah, não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perde aí, presidente, perde aí. Dá choque? Eu sei. A coisa ganhou lá em Itu, não? A Rita Passos ganhou em Itu? Rita Passos? Ganhou? Procedida a leitura da ata, pela ordem coloco para retificação ou impugnação da ata, que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, queiram se manifestar. Está aprovada a ata por 9 votos favoráveis e 6 ausentes. Vereador Leôncio Ribeiro da Costa, vereador Jair Marmelo, vereador Jorge Tanaka, vereadora Aline, e vereador Rodrigo de Lima, e vereador Paulo Kenji Sasaki. Passamos a expedientes recebidos do senhor prefeito. Ofício GP número 283/2016, em atenção ao requerimento. Bom dia. Ao requerimento número 108/2015. Ofício 283/2016. Senhor presidente, em atenção à solicitação de Vossa Excelência, por meio do ofício GPC 299/2016, datado do dia 21 de setembro de 2016, encaminho cópia do requerimento número 108/2015, de autoria do vereador, à época, Carlos Roberto Marques, e subscrito pelos demais edis, informo que este requerimento resta prejudicado, pois o autor do requerimento não ocupa mais o cargo de vereador. Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço e aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Paulo Kenji Sasaki, presidente da Câmara Municipal da Cidade Turística de Biúna. Cópia ao vereador Abel Rodrigues de Camargo. Cópia. Cópia à vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, e cópia ao vereador Dr. Jorge Tanaka. Cópia ao vereador Devanil Cândido de Andrade. Passamos expediente protocolados na Secretaria da Câmara, não havendo. Passamos expedientes recebidos de diversos. Ofício referência, protocolo número 4.647, DA 2016, do Departamento de Estradas e Rodagens, superintendente. Departamento de Estradas e Rodagens, Superintendência. OFC/SUP/EXT 0770/2016. Referência: número protocolo 4.647/DA/2016.
Interessado, Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. São Paulo, 6 de setembro de 2016. Prezado senhor, acusamos o recebimento do ofício CEV número 10/2016, através do qual Vossa Senhoria solicita a realização de uma audiência pública na cidade de Biúna com a finalidade de informar a população local e dos municípios interessados sobre o andamento do processo referente às obras de duplicação da rodovia Bugiro-Nacal SP-250. Sobre o assunto, a Divisão Regional de Itapetininga, -DR.2 e a Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários, UCPR, informam que a solicitação das obras de duplicação da rodovia Bugiro-Nacal está aguardando a conclusão da negociação junto aos organismos internacionais financiadores e a audiência pública será programada após a definição da licitação, em conformidade com o artigo 39 da Lei número 8666/93. Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos para reiterar protestos de estima consideração. Engenheiro Armando Costa Ferreira, superintendente. E o senhor Pedro Luiz Ferreira, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Bugiro-Nacal, da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314, Biúna, São Paulo, CEP 18.150-000. Cópia, presidente. Cópia. Não vou passar para você já. Vou. Cópia ao vereador Abel Rodrigues de Camargo. Cópia. Cópia à vereadora Rosi Aparecida Soares Machado e cópia ao vereador Jorge Tanaka. Não? Passo os trabalhos ao presidente Paulo Kenji Sasaki. Ele vai licitar? Eu vou ver. Então dá. Depender do dia de empréstimo. Entendi. Obrigado. Não, vamos pegar. Obrigado, Martinho. Da onde vai? O BID, né, que ia bancar, né? O BID caiu fora já. Você falou que estava certo, o BID? Tá joia. Já é alguma coisa. Por aí. Vamos dar uma diminuída. Uns 8. Tá, mas é a Rosinha que está lendo? Tá, eu vou pedir para o Gilê. Bom dia, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência. Peço desculpa por atraso devido a um compromisso médico. Agradeço ao meu vice-presidente, Israel de Castro, por ter conduzido o trabalho dessa manhã. Muito obrigado, vice-presidente. E todos os funcionários e assessores dessa casa também. Peço à vereadora Rosi Aparecida Domingos Soares Machado para continuar as leituras das matérias. Acho que você já leu, né? Já. Hã? O próximo ofício a ser lido é de número 652/16 da Câmara Municipal de Votorantim. Por favor, vereadora. Câmara Municipal de Votorantim. Capital do Cimento. Estado de São Paulo. Ofício número 652/16. Votorantim, 21 de setembro de 2016. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 03/16, de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovado por esta casa durante a ordem do dia
da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 20 de setembro do corrente conforme teor na cópia anexa. Atenciosamente, Érico Romero M. de Oliveira, presidente, a Câmara Municipal de Ibiúna, São Paulo. Passamos aos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Requerimentos, indicações e proposições. Algum vereador com requerimento? Sim. Peço também a vereadora Rosi Aparecido Domingos Soares Machado para fazer a leitura da indicação de vossa autoria. Pega ali para mim, Maria. Você vai ler lá, né? Já pega. Considere assinado por mim. Logo após, já assino. Bom dia, mesa, bom dia, vereadores, pessoal da assistência e todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Assistindo pela Câmara Online. Indicação. Indico à mesa as dispensadas formalidades regimentais, seja presente encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, em contato com o setor competente, realize com urgência os serviços de limpeza e alargamento do acostamento em frente ao comércio Agro Godinho, sentido Ibiúna, Piedade, Vila Camargo. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que fui procurada por moradores da redondeza preocupados com a segurança, pois não há acostamento nesse local e dificulta a passagem de pedestre que diariamente passam pelo local. Segue foto anexa. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 4 de outubro de 2016. Atenciosamente, já está assinado pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado e Paulo Kenz Sasaki, vereador. Está aberto aos demais. Indicação. Indico à mesa as dispensadas formalidades regimentais, seja presente encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo entre em contato com o setor competente para realizar os serviços de lombadas na Travessa Moraes, Vila Pitico, em frente ao comércio Padaria Souza. Justifica-se a presente indicação, pois fui procurada pela moradora do local, que preocupada, pois os carros descem em sua rua em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres e moradores. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 4 de outubro de 2016. Já está assinada pela vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares e pelo vereador Paulo Kenz Sasaki e fica aberta aos demais vereadores. Obrigada. Passamos à apresentação de pareceres para as comissões. Não havendo discussão do requerimento número 113/2015, de autoria do vereador Pedro Luiz Ferreira, solicitado discussão para o vereador Devanir Cândido de Andrade. Esse aqui que está, então, né? Discussão. Chama. 4, 5, 6, 7, 8, falta 2. Tá. Agradeço a vereadora Rosi por ter secretariado os trabalhos. Contratação de médicos. Você quer que eu dê uma leia? Esse requerimento do número 113/2015, que é de autoria do nobre vereador Pedro Luiz Ferreira e pedido de discussão com o vereador Devanir,
Se trata encaminhando ao prefeito municipal Fábio Belo, solicitando as informações no que diz respeito à empresa responsável pela contratação de médicos e enfermeiros no âmbito municipal. Qual o nome da empresa, CNPJ, endereço, nome e qualificação sócio. Qual o período de vigência do atual contrato. Qual o valor pago para a prefeitura e empresa, detalhando mês a mês. Quem é responsável na prefeitura municipal pelo acompanhamento e fiscalização. Se a prefeitura possui comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas. Se a prefeitura tem conhecimento de alguma reclamação trabalhista ingressada por funcionários perante a empresa no período vigente, contrato de prestação de serviço prefeitura. E a prefeitura tem algum débito em aberto com a empresa prestador de serviço. Esse requerimento de autoria do Pedro, de número 103 de 2015, foi protocolado. Bom, está datado de 11 de agosto de 2015. Está com a palavra. Fala, vereador. Quero parabenizar o vereador Paulo César Dias Moraes pela expressiva votação. Parabéns. E a todos os demais eleitos, os não eleitos também que lutaram pela eleição. Vai apanhar bastante. Ó, mais ainda? Parabéns. Bom, beleza? Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras da assistência, nosso amigo Fábio Lurral, que se faz presente, ex-presidente dessa casa, nosso amigo Paulo, que se faz presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online. Senhor presidente, esse requerimento, ele é datado de 11 de agosto de 2015. Ou seja, há mais de um ano atrás. Quais foram as preocupações desse vereador com relação à empresa contratada? Ouvia-se muito sobre a empresa contratada. Ouve-se muito sobre a empresa contratada. Ou há uma situação onde houve alterações na razão social, no famoso KNAI dessa empresa. E o que foi pedido é algo muito simples, que não colocaria em risco nenhuma administração, nem aqui em Biúna, e nem em qualquer lugar do Brasil. Qual o nome da empresa? O nome, todo mundo sabe, é Drolab, o nome da empresa. CNPJ, endereço, nome e qualificação dos sócios. Né? Aí, qual o período da vigência do contrato? Era só saber. Começou agora, vai terminar daqui tanto tempo. Também não vejo onde há o problema de nós sabermos disso, da população saber disso. Qual o valor pago pela prefeitura à empresa, detalhando mês a mês, do início do contrato até hoje? Isso aí, em audiência pública de saúde, de finanças e orçamento, vem no relatório. Depois nós pegamos isso, inclusive. Né? Quem é o responsável na prefeitura? Isso, nobre vereador Devanir, queria que Vossa Excelência prestasse atenção nessa pergunta que é interessante. Qual é o responsável na prefeitura pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada perante seus funcionários? Por que essa preocupação nessa pergunta, doutor? Porque a empresa, os advogados dessa casa, nossos companheiros Beto, doutor Rodrigo, Odir, que me corrijam, mas a tomadora direta do serviço é a prefeitura. Então, se a prefeitura não tiver alguém que faça o acompanhamento dos encargos trabalhistas da empresa, numa futura demanda trabalhista, a prefeitura ela vai ser acionada concomitantemente junto com a empresa. Nós já vimos isso acontecer no município e até hoje existem várias ações em andamento no município. Então, nobre vereador Devanir, essa pergunta, as três primeiras já houve a resposta, tá? Eu não sei se foi Vossa Excelência que pediu, o vereador Zaia que pediu.
Eu não lembro, foi Vossa Excelência que pediu? Quem quer? Então, Devanir. Então, essas 3 primeiras perguntas, eu não vejo aonde o porquê de não ter essas respostas, porque isso aqui é muito tranquilo, muito tal. Mas essa preocupação desse vereador é por parte daqueles que estão lá prestando seus serviços e, quiçá, estão sendo beneficiados naquilo que chama-se direitos trabalhistas. Né? Porque se eles estão sendo também afetados por isso, no futuro, ou já deve ter até alguma coisa em andamento, segundo informações, as ações já estão caindo sobre as costas do município, da prefeitura. Agora, vamos analisar assim, se a prefeitura está honrando com a empresa, e a empresa não está repassando, o que a prefeitura tem que fazer? Automaticamente ela tem que pôr o seu jurídico, e acionar o seu jurídico o mais rápido possível para que esse tipo de situação não ocorra. Ela tem que se isentar. Porque de onde vai sair? Dos cofres públicos, a condenação. Então, isso era a preocupação, há um ano atrás, mais de um ano atrás, que foi em agosto do ano passado, deste vereador. A prefeitura possui, essa aqui também, nobre vereador Devanir, eu falo para Vossa Excelência no sentido de que Vossa Excelência é o líder do governo e que pediu a discussão. Então, eu estou mostrando as minhas preocupações para Vossa Excelência. A prefeitura possui os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas devidas pela empresa perante seus funcionários durante todo o período de vigência do contrato, principalmente em relação a médicos e enfermeiros, Se positivo, que mandasse as cópias. Por quê? Se Vossa Excelência está andando na rua, como Vossa Excelência, como todos nós, né, vamos ao hospital, andamos pela rua aí, e encontramos esses funcionários. Ô, Devanir, não me pagaram. Opa, se você, de repente, você pode ficar até em dúvida, mas, de repente, Vossa Excelência pode ter um controle e falar, espera um pouquinho, o senhor recebeu sim. O senhor está indo numa onda de embalo, talvez de falar mal da prefeitura, ou do sistema, ou de falar mal de mim, mas o senhor recebeu sim. Era só isso. Essa era a preocupação, de nós termos uma lista de quem recebeu e quem não recebeu. É só isso. Não tem o porquê esconder. Foi pedido aqui em audiência pública de setembro do ano passado, me recordo bem, a qual eu participei, final de setembro, começo de outubro, foi em outubro do ano passado, que é 4 meses, em começo de outubro, final de outubro, final de setembro, começo de outubro do ano passado, ou seja, na audiência pública da saúde e de finanças de orçamento. Foi pedido, eu pedi isso aqui, e eles não mandaram. Até agora nós não temos. Por quê? Já não pagou? Como diz a vereadora Rosi, já não passou? Que tinha que estar pago, não está? Já passou. Mas não é interessante nós sabermos como foi isso e qual o problema que o prefeito, pelo contrário, qual o problema que o prefeito iria sofrer? Nenhum. Qual o tipo de sanção que o prefeito ia ter? Nenhuma. Pelo contrário, ajudaria o prefeito, o nobre vereador Zaia, no sentido de que esses vereadores aqui, que são pessoas coerentes e honestas, e falariam o quê? Opa, peraí, o prefeito pagou sim, nós temos uma lista lá, seu nome está na lista de que você recebeu. Era só isso, é para isso, para darmos resposta à população. Para darmos resposta à população. Eu acho que a nossa função é isso. Eu acho que o bom vereador, se não tem a resposta, ele tem que buscar. Se não buscar, vai ficar sempre uma interrogação no ar. E aí sim vai causar suspeita sobre a Câmara e sobre a prefeitura. A prefeitura tem conhecimento de alguma reclamação trabalhista ingressada por funcionários perante a empresa no período de vigência do contrato de prestação de serviço com a prefeitura de Ibiúna? Se positivo, especificar os casos. Pois bem, era só saber como que estava o ano passado a questão já dos ações trabalhistas. Era só isso, nobre vereador. Era só isso que esse vereador estava pedindo. E que hoje, nós já é de conhecimento de todos, que já tem uma enxurradinha, aí está virando uma enxurrada, né? Começa a gotejar, já tem uma enxurrada de ação trabalhista aí. Infelizmente, não veio isso aqui o ano passado, nobre vereador. Porque nós poderíamos alertar o nosso digníssimo prefeito no sentido de, prefeito, o município vai sofrer com ações trabalhistas. E Vossa Excelência que responde por isso. Agora,
já estão em andamento os processos. Se nós recebêssemos isso aqui o ano passado, como foi pedido, talvez nós pudéssemos até ajudar o próprio. Mas não foi mandado. Não foi mandado. E hoje nós temos conhecimento. Inclusive os médicos, doutor Jode. Nós temos conhecimento de médicos que alegam, nós não temos os processos. Não, aí que está, me falaram de 5 meses. O senhor falou 4. Então, mas que seja 4 meses sem receber, 5 meses sem receber. Vossa Excelência, Jair Marmelo, trabalha sem receber durante 5 meses? Olhe, depois que você estudou, você foi contratado, você está lá prestando o seu serviço, era isso. Era evitar isso que está acontecendo agora, e que vai acontecer mais, e que vai prejudicar o próximo prefeito, o próximo mandato. Nós temos que fazer, o que nós fazemos hoje, reflete lá na frente. Era só isso, nesse requerimento. A prefeitura tem algum débito em aberto com a empresa prestadora de serviço desde o início da vigência do contrato? Desde o início do seu contrato? Se positivo, especificar. Pois bem, aí eu vou falar igual a vereadora Rosi, que eu aprendi com ela isso aqui. Aí, vereador, com todo o respeito, as pessoas da empresa, nem sei quem é o dono, nada. Aí o problema é deles também, né? Porque se não está recebendo, eu escutei isso aqui uma vez da vereadora, para concluir, senhor presidente, escutei a vereadora Rosi falar uma vez assim, quem não tem competência que não se estabeleça. Porque estão desde agosto e ficaram alguma coisa. Então essa aqui, vereador, eu desconsidero essa 7ª, tá? Só essa 7ª, eu desconsidero. Agora, tem um problema, porque isso é uma questão de semiótica. Isso é uma questão de analisar aquilo que pode estar acontecendo. Porém, se também essa empresa não recebeu, depois de um ano, talvez eles sejam, sei lá, bons samaritanos, talvez eles sejam pessoas, para concluir, senhor presidente, não deu meu 1 minuto ainda, talvez eles sejam pessoas, são bons samaritanos, talvez eles sejam pessoas que sejam uma ONG internacional, ou seja, de outro planeta, talvez eles sejam ETs que vieram nos ajudar, talvez sejam anjos da guarda. Em caso contrário, senhor presidente, é muito estranho essa empresa alegar falta de pagamento e está aí até agora. Muito obrigado, senhor presidente. Peço voto favorável para que encaminhe esse requerimento e a gente saiba a verdade disso aqui. Dando sequência, está com a palavra o vereador Dalmeron Reis Matias, para a discussão do requerimento de autoria do vereador Pedro Luiz Ferreira. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, pessoal que está na assistência, quero cumprimentar o seu Paulo. Pois bem, infelizmente, Pedro, algumas informações, essas que vocês já pediram lá atrás, né, chegou aqui na audiência pública da saúde, né, em que fiz algumas anotações básicas. Nós temos uma dívida de 39 milhões, mais 14 milhões. A dívida é de 53 milhões. Vai caber aí o próximo prefeito como que ele vai parcelar. INSS, não estamos recolhendo. FGTS, não estamos recolhendo. CND, também não temos. Não está fácil para o próximo prefeito. Dívidas com a saúde pública? Tem. Estamos devendo desde maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro. O contrato está vigente? Está. Mas a prefeitura não pagou. Segundo Pedro Luiz Ferreira,
com o futuro georreferenciamento aí que vai ter na cidade, vai se arrecadar, e que oxalá assim seja, mais de 20 milhões. O prefeito que vai vir, ele vai ver quais as contas que vai ter que pagar. Com relação ao seu requerimento, como um vereador de fiscalização, que assim sou e sempre serei, independente do governo, tem que passar. Mas como um bom aluno de direito que você está encaminhando para isso, você vai ver aquela materinha, né, da prescrição, né, da perda do objeto, né? Mas mesmo assim, o requerimento está aí, tem que passar. Espero que em 2017, eu acho que numa resolução, né, dessa Casa de Leis, né, possa dar uma modificada nisso, para que esses requerimentos sejam discutidos já lá na próxima semana, para não ficar aí um ano e meio para ser discutido. O Partido Popular Socialista, que continuará nessa Casa de Leis, né, tem esse posicionamento do quê? Da fiscalização. E vai ser assim de 2017 a 2020. Muito obrigado. E que Deus ilumine o caminho de cada um. O PPS vota sim pelo andamento do requerimento. Pela ordem, presidente. Dando sequência ao trabalho, está com a palavra o vice-presidente Israel de Castro. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Em nome do jornalista Marcos, cumprimento todos os presentes aqui no nosso plenário. Em nome do Marcos, funcionário da Câmara, cumprimento todos os funcionários e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara Online. Vereador Pedro, mesmo esse requerimento sendo de 1 ano atrás, ele está muito atual, né? E falando em organização social, me veio na cabeça a lembrança, na época do senhor Quinti Moramatsu, prefeito, a famosa Ibis, lembra, Rosida, Ibis? Famosa Ibis, né? Aquela Ibis entrou na história de Biúna. Ficou aí um belo boleto para a prefeitura pagar. Boleto gigantesco que a Ibis deixou. Aí depois também eu me lembro, vereadores, daquela empresa de Osasco, na época do prefeito, professor Eduardo, a empresa Resgate a Vida, que tinha um contrato de quase 2.400.000 reais mês, era o valor do contrato. Se chegava esse valor, não chegava, mas o contrato foi feito de 2.400.000 reais mês. Também deixou umas lembranças ruins ao nosso município. Essa empresa Drolab, ela veio na época do saudoso Coronel Darcy, prefeito, veio na época do Coronel Darcy, a Drolab, né? Foi na época do Eduardo e foi continuado, né? A Drolab. Isso. E foi mantido na época do saudoso prefeito Coronel Darcy. Foi depois, o Quinti Moramatsu. Foi a Ibis, depois teve a GAM. Depois a Resgate a Vida e depois a Drolab. Isso. Que eu... Não, sim.
A Drolab, ela veio a Ibiúna trazida pelo vice-prefeito na época, o Adal Marcicano, que achou essa empresa, contatos, localizou essa empresa e veio ao nosso município através do vice-prefeito Adal Marcicano. Realmente não podemos negar que a prefeitura está com débito com essa empresa, isso é sabido por todos nós. Prefeitura diz que não tem recursos para manter em dia os pagamentos, manter em dia a fatura total da empresa, e a empresa sofre, os médicos sofrem, os enfermeiros sofrem, e isso vai para a população que chega ali no hospital e tem os problemas de atendimento. Mas é isso, eu só queria relembrar que passamos por grandes dificuldades na área da saúde de uns anos para cá, de IBS, GAMP, Resgate à Vida. Esta empresa, eu me lembro, quando ela entrou, ela fez todos os cursos, ela pagava o teto, como que fala, vereadora Rosi? Ela pagava, outros municípios recebem, o teto máximo, qual a palavra que posso usar? Fundo de participação? O valor, tipo, a base. O enfermeiro ganha tanto. Mas, Sorocaba. só uma pela ordem do vereador. Já dou, só um minutinho. Como fala? Não é o teto. É o piso, isso. A empresa DRO fez questão de pagar o piso, que é pago na região, aos funcionários contratados por ela, cursos profissionalizantes. Isso eu falo porque eu vi. Eu vi desde o começo que essa empresa entrou. Né? Mas é um requerimento muito atual. Reforço ao vereador Pedro que é um requerimento muito atual e que vem as respostas do executivo. Uma parte. O vereador Beto pediu primeiro, vereador Pedro? Pois não, vereador Beto Raiz. Não, com relação que essas empresas, quando chegam aqui em Ibiúna, né, umas atendem só o hospital, a outra atendia o hospital e as redes e as outras redes, os postos, né? Entendeu? Depois contratou uma só, que só trabalhou no hospital, entendeu? Diminuiu o contrato, mas também diminuiu o serviço, né? Vereador Pedro? O nobre vereador Zaia, eu acho assim, eu concordo com Vossa Excelência que é extremamente atual o requerimento, pois a situação continua a mesma, inclusive a empresa é a mesma que está. Porém, o que ocorre é que pagar o piso é obrigação. Sim. Tá? Se as outras não pagavam o piso, elas estavam infringindo contra a própria categoria, porque cada categoria tem seu piso. Exatamente. Agora, o que causa estranheza é esse aumento da demanda de ações trabalhistas. E o que é mais grave ainda é pagar o piso é uma situação. E os direitos trabalhistas está a cargo de quem? Ou será que a prefeitura vai ter que arcar novamente? Então, essa é a grande preocupação, porque isso vai ficar, porque a ação, ela não entra somente na empresa, ela entra com a tomadora direta do serviço, como Vossa Excelência falou, como já ocorreu no passado. Se a gente já ocorreu isso no passado, é uma coisa que a gente tinha que alertar o prefeito o ano passado, mas como o requerimento não deu para alertá-lo. Agora a verdade é uma só. Eu não sei até que ponto o atual prefeito vai responder por isso também. Entendeu? O problema não é só pagar, mas sim os direitos adquiridos. Isso é CLT. Tá bom? Obrigado, vereador. No final das contas vai sobrar para a prefeitura, né? Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Está com a palavra o vereador Devanir Cândido de Andrade, para a discussão do projeto.
dia, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal da assistência e quem nos acompanha por câmera online. Igual o nobre vereador Pedro estava dizendo sobre requerimento. Eu aqui estou fazendo o meu papel como líder de governo, como na época do professor Eduardo também. Não sei se foi o Pedro que foi líder de governo. Não, né? É isso. Então aqui é o seguinte, cada um faz o seu papel, né? Na época também o vereador Beto Reis também fazia seu requerimento, o Rosi também fazia seu requerimento, e também demorava um bom tempo para poder se discutir esse requerimento, né? Também entendo também o Pedro, né? O vereador Pedro também, preocupado, né? Mas já faz um bom tempo esse requerimento aqui, não vou entrar, não vou discutir, não vou, né? Então eu peço aos vereadores que votem a favor aqui desse requerimento. Sei que agora acho que não vai adiantar muito, mas peço que vote a favor do requerimento aqui do nobre vereador Pedro Luiz Ferreira. Obrigado, presidente. Não, vou votar isso aqui agora, dá sequência. Passamos à votação do requerimento de número 113/2015. Lembrando que o presidente não vota. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 11 votos favoráveis e ausentes os vereadores Rodrigo de Lima, vereador Dir Bastos, vereador Abel Rodrigues Camargo e vereadora Aline Borges Moraes. Discussão do requerimento número 122/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Marques Júnior, solicitado discussão pelo vereador Devanir Cândido de Andrade. Esse requerimento, só para relembrar, está datado de 18 de agosto de 2015, de autoria do vereador Carlos Marques. Vou fazer uma rápida leitura para relembrar, né? Requeiro a mesa os feitos sentimentais. Mesmo após consulta com o setor competente, envia a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes à empresa que faz a retirada do lixo. Qual é o nome da empresa, quantos funcionários foram contratados, quantos caminhões a empresa fornece para esse serviço, a folha de pagamento de todos os funcionários, o valor total do contrato e o contrato em si. Coloque em votação o requerimento número 122/2015. Lembrando que o presidente não vota. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 11 votos favoráveis e 4 ausentes. Os vereadores Rodrigo de Lima, Rodrigo Vieira Bastos, Aline Moraes e Abel Rodrigues Camargo. Discussão do requerimento de número 131/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Marques Júnior, solicitado discussão do vereador Devanir Cândido de Andrade. Vou fazer uma rápida leitura também. Esse requerimento de número 131/2015, datado de 1º de setembro de 2015, se trata, em contato com o setor competente, envia a esta Casa de Leis cópia do processo de licitação de número 13/2015, visando a aquisição de kits escolares para os alunos das escolas municipais de Ibiúna. Tendo em vista a sustação do edital do pregão presidencial de número 13/2015, encaminhe também a cópia do edital a essa Casa de Leis. Votação do requerimento número 131/2015. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 11 votos favoráveis e contrários os vereadores Rodrigo de Lima,
Odir Vieira Bastos, Abel Diniz Camargo e Aline Borges Moraes. Discussão do requerimento número 132/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Marques Júnior, solicitando discussão pelo vereador Devanir Cândido Andrade. Esse requerimento bom, esse requerimento que foi datado, foi protocolado 1º de setembro de 2015, pede a essa casa, ao chefe executivo que envie a essa casa de leis a cópia do contrato desse município com a empresa SP Alimentação Limitada, de Serviço Limitado, firmado em 24 de junho de 2015 com a dispensa de licitação. Envie também cópia do orçamentos requisitados para a elaboração do processo de dispensa. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Para não tumultuar e deixar o executivo um pouco mais tranquilo, eu acho que esse requerimento, esse que Vossa Excelência está lendo, foi tema de CPI e todos os documentos já se encontram na casa. Então, eu entendo que esse requerimento não há necessidade de subir porque está prejudicado. Certo, vereador. Aí eu pediria aos nobres pares que não tenham porquê de realmente lembrando pedir algo que já está aqui. Lembrando que esse requerimento tem tudo a ver, né, com aquela situação que colocou a minha pessoa, o vereador Paulo Dias Moraes, dizendo que nós fomos contra o CPI, que foi totalmente inverdade, né, do qual nós fomos na votação, votamos favorável, inclusive consta no dia da votação, né, mas pessoas maldosas colocaram dizendo que eu e o vereador Paulinho Dias foi contra o CPI, né? Deixando bem claro que nós fomos favoráveis, cumprindo o papel do vereador de fiscalização. Senhor presidente, de novo, mais uma questão de ordem. Eu acho até que, eu não sei se Vossa Excelência tem poder para isso, mas de prejudicar logo de cara, porque já veio, está documentado, não há nem por que submeter a votação. Todos esses documentos estão aí na casa. Mas devido ao mecanismo, né, dessa casa, eu vou colocar em votação. Eu acho que é o ideal. Então deixa que vá. Pois não. Pela ordem, presidente. Esse requerimento feito pelo nobre Carlos Marques, ex-vereador Carlos Marques, que foi o autor da CPI da merenda, uma CPI que para mim foi uma CPI política, uma CPI em ano de eleição é CPI política. Por que eu falo isso? Porque no jornal Voz de Biúna, na capa estava escrito: CPI vai ouvir o chefão da máfia da merenda. Estava na capa do jornal Voz de Biúna. CPI vai ouvir o chefe da máfia da merenda. E o chefe da máfia da merenda não veio. Por que será que o chefe da máfia da merenda não veio? CPI tem o poder de trazer o cidadão aqui. Condução coercitiva. CPI tem o poder de trazer o cidadão, o barão da merenda, o chefão da máfia da merenda. Foi colocado no jornal que ele estaria aqui. Estaria aqui na frente dos 15 vereadores. Agora, por que o cidadão não veio? Quem é advogado aqui, entende mais de leis do que eu, condução coercitiva. Veio no camburão. Veio no camburão e não veio.
Agora você abre uma CPI falando de merenda e ano eleitoral, onde o ex-vereador era candidato a prefeito, e a própria CPI não escuta, a própria CPI não traz o chefão na merenda. Por quê? É a segunda vez que eu falo isso. Segunda ou terceira. Por que o cidadão não apareceu aqui? O Bolanhos, sei lá o nome daquele cara lá. O chefe, o mafioso. Por que ele não veio aqui? O judiciário está aí, era só solicitar o judiciário. A CPI solicitava o judiciário, condição coercitiva. Traz o cidadão no camburão. Traz ele. Mas não veio, né? Não veio. Aí, presidente, nós temos que escutar na rua, nós temos que escutar nas redes sociais, que nós somos maus, nós somos bravos, nós somos contra as crianças. Escutei na minha casa, escutei dos meus amigos. Para quem serve uma CPI? Não é para ouvir as pessoas? Não é para investigar? É para isso que serve uma CPI. Mas uma CPI feita em ano eleitoral por um ex-vereador que era candidato, no mínimo, era pro chefão da máfia vir aqui, olhar no meu olho, como vereador, que estou até dezembro, olhar no olho do chefão da máfia e falar assim para ele: ô seu Bolanhos, Bola, sei lá que é o nome do cidadão, o senhor me pagou propina? O senhor me deu propina? Seu chefe da merenda, seu mafioso, o senhor me deu propina? Olhando no meu olho, na minha cara? Não veio. Não veio. A CPI não utilizou as ferramentas que ela tinha direito. Solicitar à justiça, ao judiciário, a condição coercitiva. Vem na viatura. E vai ficar muito mais bonita a viatura tocando a musiquinha. Uau, 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 uau. E ficar muito mais bonitinho também. Então que fique bem claro, essa máfia da merenda, essa CPI, para mim, ela foi feita politicamente. Foi uma CPI política, em ano de eleição. Então todos que me perguntarem, eu vou levar isso por vários anos. Eu vou escutar isso por vários anos. Por que que você não aceitou? Por que que você não aceitou a CPI? Porque eu sabia que era uma CPI política. Eu sabia que era uma CPI política. E está aí a prova. A prova não está aí? Uma parte. A prova está aí. Não foi ouvido o chefão da máfia. Não foi ouvido o chefão da máfia. Não foi ouvido. Não trouxeram ele aqui. Por que não trouxeram? Por quê? Pois não, vereadora Rose. Obrigado pela parte. Eu fiquei muito perplexa no dia que a gente estava aqui na CPI, onde eu e o vereador Dalberon também estávamos, que a gente estava indo pelas escolas, fazendo as nossas diligências, né? E aí, quando surgiu esse negócio aí, vamos fazer uma CPI. Bom, no dia que foi para ser ouvido as partes, que era para a SP estar presente, a SP não estava presente uma outra empresa. Isso me deixou muito estranho, porque eu achei muito estranho, porque
tudo bem, e essa pessoa não tinha nem concorrido à licitação. Nós conversamos com ela, com a pessoa, com o dono da empresa lá atrás, ele não sabia nem por que ele tinha sido chamado. Agora, a SP, concordo com o senhor vereador Zaia, ela deveria estar presente, sim. Independente se viesse de camburão, de carro, de carona, sei lá do que tivesse, mas que não viesse quem nem participou dessa licitação, e sim que participou, que era a própria empresa. A SP não veio para cá, realmente. E quem era para vir era a SP, não essa, não me lembro, não me recordo o nome, não sei se o Dalberon, se lembra, Dalberon? O nome da empresa. Vereadora, a parte, 1 minuto, por favor. Então, eu achei estranho também. Achei mais político do que a próprio interesse com a empresa, com a CPI. Obrigada. Eu me lembro que o ex-vereador Carlos Roberto Marques Júnior, questionado sobre isso, ele disse que a SP mandou um ofício. A SP mandou um ofício, dando esclarecimentos. Mandar um ofício para uma CPI, um ofício, respondendo algumas questões. Então, como eu acabei de dizer, vou levar essa marca por vários anos, porque eu sabia que era uma CPI política. Essa matéria saiu na capa, na edição 335, de 26 de fevereiro de 2016. Estava na capa: CPI vai ouvir empresário Barão da Merenda. Edição 335, de 26 de fevereiro de 2016. Estava na capa do jornal. Mas eu não vou ser repetitivo. Pelo menos eu estou vendo a cara do cidadão aqui na foto. Está aqui no meu celular. Conheci o Barão só por foto. Mas a minha vontade era conhecer pessoalmente. Mas está aqui a fotinha dele aqui no meu celular, que está na capa do jornal. CPI política, está mais que provado, porque ela não andou, ela não ouviu quem tinha que ser ouvido. Pois não, vereador Jorge Tanaka? Vereador, é o seguinte, quando eu estou aqui, assumi faz pouco tempo, e quando eu assumi, praticamente o prazo do relator já havia sido esgotado. Então, eu lia praticamente a CPI aqui no dia da votação do relatório. Eu lembro, vereador. Certo? Eu lembro. Então, eu mandei arquivar. Não sei se o senhor percebeu, mas nós mandamos. Eu mandei arquivar também. Lembro, eu fui a favor do arquivamento. Lembro, Por quê? Porque justamente é o que você está mencionando aí. Essa CPI foi uma CPI de brincadeira, parece, né? Porque os personagens principais que teria que responder na CPI foram omitidos, nem apareceram aqui. Um deles é esse que você está falando aí, o chefão da máfia, né? O outro é a secretária da Educação e até o próprio prefeito, certo? Que deveriam ser ouvidos aqui no plenário, aqui na Câmara, certo? Então, você tem inteira razão. Você acha que foi uma CPI política? Eu acho que foi uma CPI de brincadeira, aí, faz de conta. É isso, tá? Obrigado. Presidente, para concluir 1 minuto. Pois não. Vocês acabaram de ouvir. O suplente do ex-vereador Carlos Roberto Marques Júnior. Ele acabou de dizer. Uma CPI de brincadeira. Uma CPI política. Então, quem está aqui hoje, pessoalmente, queria que vocês entendessem isso.
Por que na época eu votei contra? Que não é fácil escutar na rua coisas falsas. Mas agradeço, presidente. E esse requerimento vai passar, que venha. Está prejudicado pelo tempo também de espera, mas que vá para o executivo, que o executivo faça o que achar melhor. Obrigado, presidente. Está a palavra Leôncio Ribeiro da Costa. Se a discussão for bem rápida, eu coloco a votação ainda nessa sessão. Está com a palavra. Vereador, só um minuto. Presidente, posso solicitar que minha fala seja constada em ata? Está deferido. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor presidente, senhor vereadoras, Bom dia. senhor da assistência. Eu venho até aqui também, não para discutir o projeto, mas para falar da rede social, como diz o meu amigo Zaya, que todo dia um senhor Marcão, como é conhecido, Marcão da farmácia, batia no Facebook. Todo dia ele postava no Facebook. Então por que ele não vem até aqui à Câmara e vê a verdade, o que aconteceu, o que está acontecendo, antes dele ficar postando no Facebook, assim, postou. Que é fácil o cara perder 5 minutos, que às vezes não tem o que fazer, ele fica lá no Facebook o dia todo. Ele que viesse até aqui e falasse, viesse o que está acontecendo, que postar, assim, ficar postando todo dia, assim, eu via, né, ele nem está sabendo o que está acontecendo na Câmara, nem quem foi. Acho que deve estar ganhando também do mafioso lá para fazer esse tempinho dele postar todo dia, com certeza estava recebendo. Obrigado. É verdade. As redes sociais na mão de uma pessoa que não sabe usar é um perigo, né? Isso não é só na política, mas na vida. A rede social estraga a vida da pessoa, casamento, amizade, enfim, né? Toda uma situação que devemos ter cuidado. Votação do requerimento de número 132/2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 13 votos favoráveis e ausentes os vereadores Rodrigo de Lima, vereador Aline Borges Moraes. Cadê o roteiro? Aproveitando esse espaço, né, estamos no aguardo do vereador que acabou de chegar. Quero aproveitar esse espaço para parabenizar todos os vereadores reeleitos e os que não foram reeleitos também, pelo belo exemplo de democracia que deixou, e pode ter certeza, né, que sua contribuição continuará sendo dada mesmo sem o cargo, que é o meu caso. Parabéns a todos de uma forma geral. Decorrido o prazo regimental, encerro o expediente. Reabro a sessão na ordem do dia.
Por gentileza, senhora secretária, proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Paulo Kenji Sasaki. Presente. Israel de Castro. Presente. Devanir Cândido de Andrade. Presente. Aline Borges Alves de Moraes. Presente. Leôncio Ribeiro da Costa. Presente. Abel Rodrigues de Camargo. Presente. Dalberon Arraes Matias. PPS continua na casa. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Presente. Jorge Tanaka. Presente. Luiz Carlos de Carvalho. Presente. Odir Vieira Bastos. Presente. Paulo César Dias de Moraes. Pedro Luiz Ferreira. Presente. Rodrigo de Lima. Presente. E Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Presente. Havendo quórum, com a presença unânime dos senhores vereadores, procedida a chamada, não havendo proposições inscritas na ordem do dia. Próxima ordem do dia, nada a escrever. Edital de convocação. Paulo Kenji Sasaki, presidente da Câmara Municipal de Estância Turística de Biúna, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso 5º, letra A, do regimento interno e tendo em vista as exigências do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e de outras providências. E do artigo 44 da Lei de número 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e de outras providências. Convoco os senhores vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, demais vereadores de segmentos, entidades representativas de classe e população em geral para uma audiência pública a realizar-se no dia 17 de outubro de 2016, às 8h30 da manhã, no recinto dessa Casa de Leis, para tratar o seguinte: debate, audiência e consulta pública sobre o projeto de lei número 408/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Biúna para o exercício financeiro de 2007. Desde ciência na convocação ao chefe executivo e secretários municipais para o efetivo cumprimento das leis. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Estância Turística de Biúna, aos 3 dias do mês de outubro de 2016. Paulo Kenji Sasaki, presidente. Publicado na Secretaria Administrativa da Câmara, fixado no local de costume da data supra. Amaury Gabriel Vieira, secretário do Processo Legislativo. Antes de finalizar, também parabenizo ao prefeito eleito nas últimas eleições, Dr. João Melo, pela eleição, e todos os demais candidatos, que nós éramos em 8 candidatos, de uma forma democrática, nós finalizamos nessa democracia, no qual o Dr. João Melo foi eleito, o qual parabenizo, tenho reconhecimento da vitória dele no pleito. Presidente, faço dos seus agradecimentos, os meus agradecimentos também aos vereadores reeleitos, ao prefeito eleito, João Melo, e aos vereadores não reeleitos. A luta valeu, representamos a população. Obrigado, presidente. De nada, vereador Israel. Não tem problema. Antes de finalizarmos essa sessão de hoje, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis, faremos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Matias, muito conhecido na cidade, que veio a falecer essa última semana.
Antes de finalizar, ainda também agradeço os 8.772 votos recebidos nas últimas eleições. Finalizando a ordem do dia, convoco seus vereadores para a próxima sessão ordinária de dia 11 de outubro de 2016, terça-feira, às 9 horas. Está encerrada a presente sessão ordinária. A todos, um bom dia. Espero que o Dr. Jorge não tenha defendido mesmo isso aqui, porque eu